Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a apresentação feita no colóquio do ENANCIB de 2018, colóquio do GT1, que vai investigar a interdisciplinaridade entre as disciplinas da mandala da CI com a ciência da informação. Bom, primeiramente, qual é o objetivo desse trabalho, né? A gente quer saber quais são as intensidades das interdisciplinaridades entre a ciência da informação e as disciplinas que estão no exterior dessa segunda mandala da Lena Wernicke. Bom, antes de começar e apresentar os resultados dessa pesquisa, seria interessante situar o que é medição de interdisciplinaridade e desde quando ela vem sendo feita e por quem ela vem sendo feita, né? É um assunto bastante interessante, um assunto novo, né? E que esses dois autores aqui, na verdade, essas autoras, elas fizeram uma revisão de literatura para investigar quem pesquisa, né? E o que pesquisa nessa área de medição de interdisciplinaridade. Uma foi a Wagner, Caroline Wagner, e essas três aqui, pesquisadoras da Espanha, Bordons, Murillo e Gomes. Baseado nisso, a gente fez também outra investigação, né, que a gente usou aí a base de dados dos Scopus, para saber mais um pouquinho sobre os outputs referentes à medição de interdisciplinaridade. Foi feito um estudo de acoplamento bibliográfico, né, em cima do artigo da Caroline Wagner. Tá? O outro documento é um capítulo de livro, não está indexado pelos Scopus. Então, escolhemos esse artigo, que é um artigo bastante completo, né, da Caroline Wagner, e a gente estabeleceu a seguinte hipótese, né? Os artigos que citam as mesmas citações de Wagner, provavelmente da interdisciplinaridade, tá? Então a gente fez isso, né? A gente usou a ferramenta Related Documents que tem nos Scopus, também tem no Web of Science, né? E a gente fez uma seleção, uma análise qualitativa, a gente selecionou apenas os artigos que tem a ver com medição de interdisciplinaridade e a gente viu quais artigos citam esses artigos básicos de medição de interdisciplinaridade, né? O que a gente achou foi que ao longo dos anos, a gente tem um crescimento aqui, né? Principalmente na década de 2000, vai crescendo, né? E aqui a gente tem uma certa saturação acontecendo. É interessante ressaltar que essa pesquisa, o Scopus, ele indexa especialmente artigos fora do Brasil, né? Então a gente vê que nesses últimos anos houve uma maturidade, né, desse assunto na literatura. A gente tem a Scientometrics, que ela se destaca aqui nessas publicações ao longo dos anos. O Leidersdorf, que é o principal autor, com mais de 100 artigos, mais de 70 artigos sobre o assunto. Tá? Depois tem outros autores importantes aqui. Os países, os Estados Unidos e Inglaterra na frente, aqui é a Holanda, porque é o país do Leidersdorf, né? Mas olha como é que a China está fora. Realmente tem muita gente na China trabalhando com medição de interdisciplinaridade. Bom, o que motiva esse trabalho com medição de interdisciplinaridade, né? Bom, principalmente, a principal motivação, a motivação inicial, né, foi para as agências que fomentam esse tipo de pesquisa interdisciplinar, né? Então, se tem uma agência, por exemplo, a NSF dos Estados Unidos, que coloca muito dinheiro na pesquisa interdisciplinar, é interessante ele saber o quanto essa pesquisa é realmente interdisciplinar, né? Então, esses indicadores de interdisciplinaridade, eles vêm a preencher essa lacuna, tá? Claro, e aqui estou colocando o que vários autores colocaram como justificativa para esse tipo de pesquisa, né? Então, tem colocações aqui
interessantes também, mas isso aí é válido tanto para as agências de pesquisa, mas também para os pesquisadores, principalmente pesquisadores na área da ciência da informação, que querem investigar a interdisciplinaridade de algumas áreas do conhecimento, algumas áreas da ciência. Tá? Bom, esses dois artigos de referência que eu coloquei, né, da Wagner e da Bordons, Murilo e Gomes, tá? Colocam o quê? Colocam uma classificação para diversos métodos de se medir interdisciplinaridade. Como é um assunto subjetivo, não existe um método único para fazer essa medição, né? Então, a Wagner coloca espacial e estruturalista como dois tipos diferentes de medição de interdisciplinaridade, que a gente vai colocar uns exemplos aí. É óbvio que a gente pode falar em interdisciplinaridade e pesquisar, avaliar, né, de um modo qualitativo e de modo quantitativo. Né? Geralmente, os métodos quantitativos envolvem os outputs da ciência, né? E os métodos qualitativos já envolvem o input e também o processo das pesquisas interdisciplinares. Tá? Então, os métodos top-down e bottom-up também a gente vai dar uma olhada nos exemplos para explicar o que é isso. Né? E o trio lá da Espanha coloca muito bem os tipos, né, de trabalhos que já existem nessa área. Então, pode-se investigar, por exemplo, a colaboração entre autores, que é diferente de coautoria, tá? É interessante isso. Os autores podem colaborar mesmo não gerando um output juntos, tá? Então, autores de diferentes disciplinas colaborando. Concorrência. Concorrência é o que mais acontece assim, nessa medição de interdisciplinaridade, né? Mas a concorrência de quê? Dos códigos de classificação em publicações, tá? Porque quando a Scopus ou o Web of Science indexam os periódicos, tá? Eles colocam códigos nesses periódicos. Então, a concorrência desses códigos pode ser um indicador de interdisciplinaridade, né? A própria natureza interdisciplinar dos periódicos e as referências, estudo de citações e etc. Tá? Aqui é um exemplo, né, de investigação da interdisciplinaridade usando o método espacial. Tá? Esse é um artigo do Leidersdorf, de 2013, né, em que ele analisou mais de 10 mil periódicos, tá? Obviamente, e com auxílio do computador. Né? Na época que começaram a investigar isso, foi os artigos seminais disso aí já datam desde o Garfield, Small, né? Mas operacionalização disso aconteceu a partir dos anos 2000, com o advento da web e da computação, né? Então, ele verifica o quê? Ele verifica que existem periódicos que se juntam em clusters, fazendo um estudo de citação, tá? E isso é interessante. Por que a gente chama isso método espacial? É óbvio, porque usa os diagramas, os mapas da ciência, né? Mas por que é bottom-up? Né? Porque essa junção das disciplinas, as fronteiras entre elas surgiram, né? Não de uma imposição, uma classificação das bases de dados, mas sim surgindo dos resultados, né? Da produção espontânea dos pesquisadores. Né? Então, a partir daí, ele constrói esse mapa. Então, vem de baixo para cima. Né? Já os outros tipos de artigos que usam metodologias para fazer medição de interdisciplinaridade, que já usam categorias pré-estabelecidas das bases de dados, esses são top-down. Tá? E geralmente são usados sim, nos métodos estruturalistas. Né? Um exemplo de método estruturalista, top-down, é a categoria, a citação fora da categoria, citation outside category. Esse método foi desenvolvido aqui na década de 80, tá vendo? Portanto, não tinha internet, não tinha essas bases de dados eletrônicas. Então, o Porter e o Shubin, eles procuraram no Journal of Citation Reports, JCR, né, na mão, tá certo? Então, o que é esse indicador? É um indicador bibliométrico, né, de maior sucesso. Tá? Então, dentre todos, ele é o mais simples e, talvez por causa disso,
o de maior sucesso até hoje, o que o pessoal mais usa. Tá? Então, o que ele faz? Né? Por exemplo, para explicar o que é o COC. Né? Os periódicos pertencem a uma ou mais categorias do Web of Science, ou os corpos, tá certo? Eles são categorizados lá, por isso até que é top-down, né? As quantidades de citações que um periódico faz a outros periódicos são investigadas, tá certo? Então, quanto um periódico cita outro periódico, né? E a gente vai identificar o quê? Quais são as duas categorias do Web of Science mais citadas? Tá? E aí a gente tem uma tendência a achar o quê? Que esse periódico que a gente está investigando, ele é mais ligado a essas duas disciplinas. Tá? Então, essa área disciplinar dele. Né? Então, para fazer o estudo da área interdisciplinar dele, a gente faz a medição do número de citações, tá, que esse periódico faz a outros periódicos que não são dessas duas áreas principais dele, ou seja, uma citação fora da categoria. Tá? E a gente faz uma proporção, ou seja, faz uma divisão por um número total e a gente acha quantos por cento uma disciplina é interdisciplinar a outra disciplina do periódico. Tá? Então, foi isso que a gente fez, esse método que a gente usou nessa pesquisa aqui, que a gente está apresentando hoje. Tá? É interessante falar também que a minha tese, né, ela tratou também de um novo conceito, um novo método de medição de interdisciplinaridade, que é a transposição científica, está publicado, está público. Tá? Quem quiser dar uma olhada, tiver curiosidade. E vamos falar um pouquinho, até repetir um pouquinho, né, a questão das mandalas da interdisciplinaridade da CI, que são duas, né? Hoje foi até apresentada uma terceira, mas essas duas mandalas estão aqui, a primeira mandala, a segunda mandala. Né? E aí, qual o objetivo da nossa pesquisa? É quantificar as interdisciplinaridades da ciência da informação com as disciplinas que estão na segunda mandala. Tá? O que a gente vai usar? Qual método? Vamos usar a citação fora da categoria, o COC, tá? Usando como base o periódico JASIST, tá? E também as categorias do Scopus, tá? Que vai ser a nossa base de dados. Vamos ver os resultados? A gente encontrou o seguinte, o Scopus ele indexa, né, 934 artigos do JASIST, desde todos os anos. Tá? E esses 934, citam 20.982 referências, tá certo? Das quais 11.080 são indexadas pelos Scopus. Tá? E eles foram publicados em 160 periódicos diferentes. Tá? Esses 160 periódicos pertencem ao quê? A 68 categorias do Scopus. Tá? Então, o que a gente fez? Né? A gente pegou e observou as disciplinas que estão na mandala, certo? Todas elas. Fez um mapeamento para as categorias dos Scopus. Estão aqui, tá? E a gente mediu, né, o número de citações que o JASIST faz a cada uma dessas categorias. Então, a gente identificou como as duas principais disciplinas do JASIST como sendo Computer Science e Library and Information Science, que a gente mapeou em Ciência da Computação e Biblioteconomia. Tá? Então, essa é a disciplinaridade desse periódico. Tá certo? E aí, as outras disciplinas, a gente fez aqui uma medição relativa para esse total aqui, total de citações a todas as disciplinas, tá certo? E a gente viu, né, que a administração, psicologia, ciência política, etc., está em ordem decrescente aqui de interdisciplinaridade, né? Então a gente mapeou aqui o quê? As intensidades das interdisciplinaridades entre a ciência da informação, que a gente considerou que o JASIST representa a ciência da informação, né? Então, entre a ciência da informação e todas essas disciplinas aqui. Ok? Bom, considerações finais. Claro, para a gente ter um estudo mais amplo, a gente pode usar a mesma metodologia, mas incluir mais periódicos. Não só o JASIST, né? Mas, por exemplo, que tal fazer isso com todos os periódicos que são classificados como sendo da
Web of Science. Né? Então, e as análises podem também ser feitas o quê? Usando um método espacial. Tá? Por exemplo, overlay maps. Né? E também a transposição científica. A proporção também do COC é uma coisa que o pesquisador vai escolher. Isso é subjetivo. Né? No caso aqui, a gente usou o universo de todas as citações, mas eu podia fazer somente todas as citações a áreas externas, para calcular aquele potencial, tá certo? Ou usar um outro total. Né? Então, essa totalização aqui vai depender também do objetivo do pesquisador. Né? Mas a metodologia é a mesma. Né? E o que eu notei também é que essas ferramentas, né, tanto dessas bases de dados, tanto do Web of Science como dos Scopus e de outras bases de dados, são super poderosas, né? E eu notei que não está sendo muito aproveitada pelos pesquisadores de ciência da informação. Então fica aqui a sugestão de utilizar isso aí, certo? Obrigado. E aqui a gente finaliza a apresentação.